Hoje nós vamos ver então sobre Débora, né? Lá em Juízes, vamos abrir lá em Juízes 4. Essa história de Débora é uma história assim muito maravilhosa, né? Muito surpreendente, em que em um período onde Israel não tinha um rei, Deus levanta uma juíza, uma mulher chamada Débora. Bom, para entendermos melhor o contexto, nós vamos ter que ler o capítulo 4, senão vocês não vão entender se eu só explicar. Vamos ler primeiro, aí depois eu explico o contexto, tá bom? Juízes 4, versículo 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo.
e cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, rei de Cananeu, até que eles o destruíram. Deu para seguir o capítulo, né? Agora eu vou explicar porque esses nomes difíceis confundem um pouco a nossa mente, né? As cidades têm um nome meio estranho, as pessoas também têm um nome diferente e aí confunde um pouco. Vocês já sabem que Israel vivia aquele momento que estava bem com Deus, adorando a Deus, e de repente eles caíam novamente. Se afastavam de Deus e faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregava a eles, e permitia que eles ficavam ali sobre a mão dos inimigos. E mais uma vez Israel estava ali e não foi fiel ao Senhor. E o Senhor o entregou na mão do rei Jabim, onde Sísera comandava todo o exército, que era onde o rei de Canaã. Canaã, não sei se vocês lembram, foi o filho de Cã. Sabe ali Noé, que teve 3 filhos? Cã, Sem, Jafé. Cã teve Canaã. E por alguns motivos que eu não vou entrar aqui teológicos, Noé amaldiçoa Cã. Minto. Noé amaldiçoa Canaã, que foi o filho de Cã, o neto dele. Então Cã, quando tem ali, né, Canaã, Noé olha para ele e fala: Canaã, seja amaldiçoado. E Canaã se torna um povo inimigo de Deus, inimigo do povo de Israel, e tenta destruir e matar o povo. E mais uma vez o povo de Deus estava longe do Senhor e eles caíram na mão desse rei, que era ali o reinado de Canaã, o inimigo. E eles estavam sofrendo, já tinha 20 anos sofrendo na mão deles. E Sísera era o comandante do exército. E eles tinham, imagina hoje, um exército com muita tecnologia vindo contra nós. Com todo tipo de tecnologia que você imaginar, com drones, com todas as armas possíveis, era esse exército. Eles tinham 900 carros de ferro. Imagina, 900 carros. 900. Ontem eu tentei fazer essa conta, 900 carros. Enfim. E era uma época onde Israel não tinha um rei, mas Deus estava levantando juízes. E Deus tinha levantado, então, Débora, uma juíza. E o que o juiz fazia? Naquela época, ele resolvia as questões do povo. Entre outras palavras, resolvia as picuinhas ali do povo. E Débora, debaixo ali da sua tenda, ela aconselhava então os israelitas, né? Ela era juíza, ela estava numa posição ali de governo, onde estabelecia a ordem no meio de Israel. E ela era uma profeta também, ela não era só uma juíza, ela era uma profeta, ela tinha um dom muito específico que o Senhor entregou a ela, de ouvir o que Deus estava falando e de transmitir isso ao povo. Então o povo já estava sofrendo muito, já há 20 anos nessa escravidão, e aqui falava que eles sofreram muito, muito. Eles fizeram esse rei e todo esse processo que eles ficaram na mão de Sísera foram de muita crueldade, de muita crueldade. Então o povo começou a clamar a Deus e falar: Deus, nos ajude, nos perdoe, nos tire dessa situação. E Débora, como profeta, ela escuta o que Deus tem a dizer. E Deus fala: Débora, vai lá em Baraque. Baraque era o líder do exército. Pede para levantar a tribo de Naftali e Zebulon, porque eu vou dar a vitória para vocês, vocês vão derrotar Sísera.
vai acabar esse tempo aí, então, dessa escravidão que vocês estão passando. Aí Débora chama Baraque, o guerreiro, e muitas pessoas vão fazer aquela interpretação que Baraque foi covarde, né? E aí Débora fala assim, Baraque, Deus vai entregar Cícera nas nossas mãos, todo o seu exército. O reino de Jabim vai acabar sobre Israel. E Deus está mandando a gente ir lá lutar, descer com a espada, vamos descer com a tribo de Naftali e Zebulon, vamos lá. E aí Baraque olha para Débora e fala assim, ok, Débora, tô junto, mas se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. E o que eu entendo dessa passagem aqui, né? A Débora, ela é reconhecida de fato como uma mulher de Deus. Ela, no capítulo 5, a gente vai ler sobre o cântico de Débora, e ela vai falar que Deus a levantou como mãe de Israel, uma pessoa para trazer coragem a Israel num momento muito difícil. Uma pessoa para interceder, de fato uma mãe ali para aquele povo. Então quando Baraque fala assim, Débora, se Deus estiver nesse negócio eu vou, agora se Deus não tiver eu não vou não, porque nós vamos morrer, então vamos com a gente, no sentido assim, você vai ser esse respaldo que eu vou ter que olhar e falar, Deus está com a gente. Se der alguma coisa errada, eu imagino que Baraque falou, você que vai orar, você que vai falar, é Deus. Se você for, eu vou. Agora, se você não for, eu não irei. E no Cântico de Débora, fala que Débora ela não assume linha de frente da guerra, mas ela vai para encorajar. Então, Baraque desce ali com o exército e é interessante que no canto de Débora, deixa eu tentar achar o versículo aqui. Juízes 5, 17. Deixa eu ver aqui. Vou ler a partir do 13. 5:13. Então desceram os restantes e foram os nobres, o povo do Senhor vem a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Marquim desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque. Apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras? Ao ouvir o balido dos rebanhos, nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Esse foi o cântico. O que aconteceu? Deus falou, desce Naftali e Zebulon. A tribo de Issacar veio e falou, vamos lutar, Deus vai dar, Deus vai nos libertar. E começam a descer as tribos para lutar junto. Só que a tribo de Ruben e a tribo de Dan começam a olhar aquilo, eles começam a discutir, começam a conversar. Eu imagino que eles estavam assim, como assim? Deus vai entregar nas nossas mãos? São 900 carros de guerra. E eles conversam tanto e ficam tão distraídos que eles não vão. E eles ficam. E só algumas tribos vão para a guerra. E o que acontece? Interessante que a Bíblia fala que foi o Senhor que deu a vitória a fio de espada, 1 a 1, e derrotou todos os homens, sendo que nenhum sobrou. Só que Cícera foge, o comandante do exército, ele foge. E tem uma questão muito interessante aqui, que quando fala de Éber, a gente leu sobre Éber. Éber, ele estava lá com Moisés, na tenda do seu sogro, né? Ele veio dessa linhagem, só que ele havia se corrompido.
e estava aliado com Cícera. E ele era casado com Jael, sua esposa. Então eles se conheciam, né? Éber era um traidor, casado com Jael, sua esposa, temiam o Senhor. E Cícera então conhecia eles. E Cícera, quando foge, o que ele encontra? A tenda de Jael, conhecida. Seu esposo é fiel a mim. Deixa eu entrar aí, Jael. E a mulher fala, claro, entre aqui. Nossa, eu tô muito cansada. Ela deita. Eu tô com sede. Vou te dar leite. Vou te dar nem água, vou te dar leite. Que era uma bebida muito mais honrosa, né? O leite. Vou te dar leite. E para ele adormecer também, né? Quando ele toma o leite, Jael pega uma estaca. E por que Jael fez isso? Porque Jael, essa mulher, ela queria se submeter ao Senhor de Israel. E ela vira, ela deixa, né, essa liderança do seu marido, no sentido de, você está traindo o Deus de Israel, eu não irei trair. Você serve Cícera, mas eu sirvo o Deus de Israel. Então, ela não fica com o seu esposo, não fica do lado do seu esposo. Mas Cícera não sabia. Cícera achava assim, vocês são tudo amigos, né? Seu marido me serve, tá tudo ok. Seu marido me traiu, então, seu marido traiu o Deus de Israel, então você também está do mesmo lado, somos amigos, eles serviam juntos, eram conhecidos. Só que o coração de Jael estava com o Deus de Israel, essa mulher. E nesse momento Jael fala assim, eu vou ser fiel ao meu Deus. E ela pega uma estaca, gente, e foi com uma martelada só. Pá! Crava o chão. Dizem que as mulheres, elas eram responsáveis em armar as tendas, sabe? De pegar e pá! Eu imagino que ela já era acostumada a fazer isso, né, gente? Tinha que ser acostumada para fazer uma coisa dessa. E quando Débora fala assim para Baraque, Deus vai entregar Cícera nas suas mãos, mas a honra não vai ser de um homem, a honra vai ser de uma mulher. Não estava se referindo a Débora, estava se referindo a Jael. Deus entrega Cícera nas mãos de Jael. E lá vem Baraque correndo, né? Cícera fugiu, ele foi correndo. Mataram todo mundo, mas Cícera fugiu. E vem Baraque correndo. Encontra Jael, a mulher. Jael olha para ele e fala assim, vai lá ver Cícera, está dentro da tenda. Falar para você. Aí quando ele chega, se cumpre então a profecia de Débora. Deus vai entregar nas mãos de uma mulher. E ele olha ali e vê Cícera morto. E era muito humilhante na época você ser morto pelo seu inimigo. Já era humilhante. Você ser morto na mão do inimigo de uma mulher era assim, muito mais humilhante. Então Deus, ele humilha, né, todo aquele reinado, o grande comandante do exército de 900 carros é morto na mão de uma mulher, né, que escolhe ser fiel ao Senhor, mesmo que o seu marido havia traído. Agora vamos ler o Cântico de Débora. O Cântico de Débora é maravilhoso. Vou ler um pedaço dele para vocês. Juízes 5 fala assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagre-se para a guerra o chefe de Israel. Voluntariamente o povo se apresente, louve o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seim, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. O que aconteceu? Talvez você esteja se perguntando, como é que eles conseguiram, então,
aniquilar esse tamanho inteiro de exército. O que aconteceu? Eles escolheram passar por um caminho que choveu muito e alagou. E aí todos os carros ficaram presos na terra, não conseguiam sair, eles ficaram presos. E aí o povo de Israel conseguiu vir e vencer a guerra. Eles escolheram, né? Tanto que a profecia de Débora era assim: o Senhor vai entregar Císera nas suas mãos, porque ele vai fazer eles irem pelo rio Quizon e os entregará em suas mãos. Deus ele vai fazer escolher um caminho que eles vão passar, e quando eles passaram por lá, veio uma chuva e eles ficaram presos ali. E aí o povo de Israel conseguiu descer e sair. Então, eles ganharam a guerra. Então, Débora foi uma mulher levantada por Deus para ser mãe de Israel. Jael escolheu permanecer fiel ao Deus de Israel. Algumas tribos ficaram distraídas, né? Deus fala, levanta Naftali e Zebulon. Mas quando Issacar vê, fala, uau, eles estão indo, bora, vamos junto. E várias tribos começam a se juntar, falar assim, nós estamos juntos no que Deus vai fazer. E as outras ficaram assim, vocês estão indo? Estão indo. Eles ficaram discutindo. Eu imagino que eles ficavam assim, a gente morre ou não morre? Porque tá vindo 900. Vamos ou não vamos? Será que Deus falou mesmo com a Débora ou não falou? E aí o tempo passa, eles de fato ficam. E aqui no cântico de Débora, no versículo 23, né? 5:23. Amaldiçoe Meroz, que era a cidade onde ficavam essas tribos. Disse o anjo do Senhor, amaldiçoe seu povo, pois não vier ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, seja bendita entre as mulheres que habitam em tendas, né? E o Senhor viu, eu estava fazendo algo e vocês não vieram. Vocês ficaram aí distraídos. Sejam amaldiçoados vocês. Vocês não entenderam. Vocês não vieram guerrear contra os poderosos. Mas Jael, seja bendita. Essa mulher que ficava aí na tenda. No sentido, ficava aí cuidando da sua casa, do seu marido, mas o seu coração era temente a mim. E na primeira oportunidade que você teve de mostrar sua fidelidade, você mostrou a sua fidelidade. E eu pude contar com você. Seja bendita, Jael, seja bendita entre as mulheres, porque você foi fiel. Bom, esse foi o contexto, né? E essas tribos distraídas me falam desse lugar de não conseguir ver, ouvir e obedecer. Quando nós começamos a série o Centro da Vontade de Deus, eu lembro que o David falou que fazer a vontade de Deus é você permanecer o quê? Em um lugar de obediência. Não é um lugar físico, geográfico. Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? É aqui. O Senhor quer que eu fique no Brasil, na Zâmbia. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que você permaneça num lugar de obediência. Um lugar onde você vai conseguir ouvir o que Ele está falando, ver o que Ele... você vai conseguir ver o que Ele está fazendo e você vai conseguir obedecer. E de forma corajosa e destemida aos planos do que Ele tem te convocado. Mas para isso você precisa conseguir ver, ouvir e obedecer. Mãe. Oi, meu amor. Ô, mãe. Oi. Você quer ir da Leroy? Na Leroy? Depois a gente vai na Leroy. E agora vamos contextualizar Débora para os nossos dias.
E eu te pergunto, como podemos fazer a vontade do Pai? Como que Débora fez a vontade do Pai? Débora era uma mulher sensível, era uma mulher conhecida como temente a Deus, que ouvia o que o Senhor falava, era uma mulher com ousadia, era uma mulher que passou o quê? Confiança. E engraçado que quando Baraque fala assim, Débora, eu vou se você puder ir comigo, se você não puder ir comigo, não me manda não. E quando Baraque começa a descer, e Cícera é avisada assim, o povo de Israel está vindo. Aí Cícera fala, manda os 900 carros. E Baraque olha para Débora e fala assim, tá vindo 900. Aí Débora fala assim, então começa a louvar meu filho, que a vitória vai vir. Começa a engrandecer o nome do Senhor, porque a vitória vai vir. Se fosse uma mulher distraída, uma mulher que não fosse temente ao Senhor, se ouvisse isso, tá vindo 900 carros. Baraque, eu não sei se eu ouvi de Deus. Eu não tenho certeza. Eu acho que dá tempo ainda da gente, fugir. Então, quando Baraque fala, 900, Débora, ela fala, então louva meu filho, ergue a voz, levanta, começa a glorificar que Deus vai entregar. Então, ela que passou aquela ousadia, ela foi destemida e passou isso, essa coragem, ela foi mãe. E aí Jael também, então isso me fala de temor a Deus, me fala de confiança, me fala de fé, me fala de obediência. Vocês acham que Jael já sabia o que ia acontecer um dia na vida dela? Jael, eis que a minha vontade sobre você será que depois de 20 anos que o povo de Israel estiver sendo opresso, eu lhe entregarei em suas mãos. Jael não sabia de nada disso. Mas ela tinha um coração fiel ao Deus de Israel. Mesmo contra a vontade dela, estando ali com seu esposo. E aí, nesse estado de obediência, nesse estado de confiança, o que acontece? Cumpre a vontade do Senhor. Fala assim, eu vou entregar ali, vou entregar para ela a mão, vou entregar para ela esse comandante Cícera. E eu pergunto para você, como então podemos fazer a vontade de Deus Pai? Bom, primeira coisa, evitando as distrações. Uma das coisas que evitou que várias tribos participassem ali do que Deus estava fazendo, era porque eles estavam distraídos demais. Eles não estavam conseguindo ver, eles não estavam conseguindo ouvir, eles não estavam conseguindo discernir espiritualmente. Eles estavam querendo, tudo de forma racional, na carne. 900 carros, olha quantos nós somos. Vamos descer ali. Logicamente, eles estavam querendo de forma racional entender o que Deus queria fazer. E dessa maneira não é possível. Então vamos ler lá em 1 Pedro 2, vou ler alguns versículos. 1 Pedro 2, 11. Acho que o David iniciou a reunião falando um pouco sobre isso. Nós ficamos nessa corrida, né? Fazendo as coisas. Paga a conta, faz uma coisa, faz outra. A gente fica nessa corrida de ratos. E a gente esquece disso aqui que eu vou acabar de ler. Que eu vou ler agora. 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus.
no dia da intervenção dele. Você se lembra todos os dias e vive a realidade todos os dias aqui de que você é peregrino e forasteiro nesse mundo? Que a sua pátria é outra? Ou você esquece? Ou tem dia que você esquece, tem dia que você não se lembra? Tem dia que você... Tem dia não, tem semanas que você está tão envolvido com seu trabalho, com seus problemas, com a sua vida, que você esquece que você é peregrino e forasteiro nesse mundo. E você começa a se envolver com as coisas terrenas de uma forma tão intensa que você fica totalmente materialista e longe do eterno, longe da eternidade, longe do entendimento espiritual. E aqui, Pedro, né? Ele fala, somos peregrinos. Ei, não esqueçam disso, vocês estão de passagem, vocês são forasteiros. Não esqueçam, não fiquem nessa corrida aí de ratos todos os dias, porque senão vocês vão igualar aos pagãos. Vocês vão começar a fazer más obras como os pagãos. Porque vocês vão se afastar de mim. Vocês não vão me ouvir mais, vocês não vão me ver mais, vocês não vão me obedecer mais. E quando vocês menos esperam, vocês estão agindo como pagãos, longe de mim, longe do Criador. Então não esqueçam, vocês são peregrinos e forasteiros. Todos os dias que você acordar, quando você estiver ali tomando seu café, sem açúcar ou com açúcar, você tem que pensar assim, sou peregrino. Mais um dia estou aqui, mas sou peregrino, sou forasteiro. A minha pátria não é essa. Outro versículo, Colossenses 3. Colossenses 3. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não das coisas terrenas, pois vocês morreram e agora suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Olha, vocês ressuscitaram com Cristo, então busca as coisas do alto. Mantenha os seus pensamentos nele. Cuidado. O inimigo vai fazer de tudo para acreditar que é só isso aqui, ó. A sua vida é só essa. Trabalha, paga conta, final de semana você almoça, vai no shopping, vai onde você quiser, trabalha, vive e vai. E vai. É só isso, meu filho, não tem mais nada. E reclama todo dia, que é bom reclamar também, murmurar. Quanto mais você fizer isso, mais longe você vai entender as coisas. E Paulo está falando assim, se vocês ressuscitaram, busque as coisas do alto. Leve seus pensamentos a Cristo todos os seus dias. Todos os seus dias. Não é à toa que Paulo falava assim, eu sei ter em abundância como também não sei, eu estou contente, gente. Tá tudo bem. Porque eu entendo a realidade, eu entendo a minha realidade. Eu estou vendo algo muito maior. Tá tudo bem. Se eu tiver muito, maravilha. Se eu tiver pouco, maravilha. Eu entendo a minha realidade. Esse versículo não fala que você tem que ficar dentro do seu quarto ou só buscando a Deus. Agora eu não posso trabalhar, não posso fazer nada. Não é isso. Mas hoje, infelizmente, e devido a tantas pregações humanistas, onde coloca o homem ali no centro, porque você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você reinar aqui com Cristo. Nossa pátria não é essa. E eu vi uma parábola muito interessante essa semana, falando, não é da Bíblia não, tá, gente? Fazendo um paralelo, falando dos homens que ficam buscando muitas riquezas aqui. É como se eles estivessem enchendo as carroças deles de cebolas. E quando começamos a procurar riquezas eternas, a gente vai enchendo as nossas carroças de diamantes. Só que aquele homem, ele pensa que ele está enchendo a carroça dele de diamante.
correndo só atrás das riquezas, e quando ele tira e fala, era cebola. Você juntou no lugar errado, meu filho. Você juntou foi cebola, você não juntou diamantes. Você juntaria diamantes se você estivesse entendendo que é eterno. Isso quer dizer que você não deve buscar ter uma vida melhor, financeiramente melhor? Não, não quer dizer isso. Quer dizer quando o seu coração é obstinado a buscar isso. Obstinado a falar, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. E o Senhor está assim, você está juntando cebola na sua carroça. Você precisa juntar diamantes. Você é forasteiro e peregrino aqui. Entenda isso. É claro que Deus quer que você viva bem aqui. Quer que uma casinha bonitinha, pode ter uma piscininha, uma banheira, uma suíte, um carrinho bonito, uma roupa apresentável, limpinho. Claro que Deus quer isso, mas o seu coração precisa estar na eternidade, precisa estar nele, para você juntar diamantes. Senão você vai juntar uma carroça de cebola. Você vai falar assim, eu pensei que era diamante. Pois é, meu filho, o que você vai fazer com esse tanto de cebola agora? Né? Então, por isso que Cristo fala, seus pensamentos precisam estar em mim. Ei! Então, quando eu olho para Débora, eu vejo uma mulher que estava nele, com os pensamentos nele, o tempo todo. Quando eu olho para Jael, eu também vejo isso, uma mulher que estava ali. A força de Baraque, olha, eu não estou conseguindo ver, Débora, da forma que você vê. Mas eu acredito que você é uma mulher temente. Se você está falando que é Deus, eu confio. Ainda lá no fundo, Baraque estava assim, eu confio que o nosso Deus ainda pode fazer alguma coisa. E ele vai. 1 Coríntios 2,14. Vamos abrir lá também. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se você quer fazer a vontade do Pai, fortaleça o seu espírito. A Bíblia fala dessa dualidade da carne e do espírito. Se você deixar que a carne se fortaleça em você, ela vai ganhar. E o seu espírito vai enfraquecer a tal ponto que você não vai discernir nada. Aí vai ter um louvor maravilhoso, como foi hoje, de presença de Deus. Você vai olhar e falar assim, o que está acontecendo? Eu não sinto nada, eu não vejo nada. Você está fortalecendo, alimentando sua carne o tempo todo. Você precisa fortalecer o seu espírito. E sabe uma disciplina espiritual importantíssima para você fortalecer o seu espírito? O jejum. Jejum não é para você falar assim, vou jejuar tantos dias para Deus me dar isso. Não é isso. O jejum é para colocar a carne no seu devido lugar. Essa semana eu tenho estudado sobre o jejum, eu falei com o David como é maravilhoso o jejum. Como que Deus, quando pensou isso, pensou na nossa saúde espiritual, na nossa saúde física. Existe uma renovação celular toda do nosso organismo quando nós ficamos em jejum, horas e horas sem comer. Sabia? Uma desintoxicação que previne câncer, previne tantas coisas. Por isso que tantos nutricionistas estão maravilhados com o jejum intermitente. Já era mandamento de Deus para o seu povo. Se você consegue ficar 24 horas de jejum, melhor ainda. A renovação renova seu corpo todo, seu estômago, começa a eliminar toxinas. E você coloca a carne no seu lugar. Porque sua carne, ela pede tudo o tempo todo. Se almoça, quer um chocolate. Aí depois, agora eu quero isso. Nossa, agora eu quero uma torta. Cafézinho, agora eu quero dormir, agora eu quero isso, agora eu quero tudo. O jejum fala, não. Vou orar, vou ler a Bíblia. Não. E seu espírito começa a ser o quê?
fortalecido. E você começa a ouvir, você começa a ler a palavra, você começa a orar e você fica assim, uau, tô colocando um leãozão assim no lugar dele. Porque nossa carne, ela é forte, ela é muito forte. Então o jejum é uma ótima prática para você estabelecer esses limites e fortalecer o seu espírito. Gálatas 5. Gálatas 5:17. Diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, às vezes, nós estamos aqui. Deus, quero tanto cumprir tua vontade. Tem aquela música, ela é tão famosa, não lembro toda, mas eu irei onde quer que o Senhor me leve ou vá, não importa onde, Senhor, eu irei. E todos os seus dias, você já acorda xingando passarinho, papagaio, reclamando de tudo, com dissensões, com ira, com ódio, manifestando só as obras da carne. E Deus está assim, meu filho, acorda. Vá viver os frutos, vai viver o básico, vai me amar acima de todas as coisas, vai estar nesse lugar onde você consegue me ver. Você está completamente guiado e consumido pelas obras da carne. E você está querendo me perguntar da minha vontade para a sua vida. Isso é hipocrisia. Quando manifestamos o fruto do Espírito ao nosso redor, isso envolve a nossa família, a nossa comunidade, as pessoas em nossa volta. Nós estamos manifestando a vontade de Deus para aquele lugar, para aquele local, para aquelas pessoas. Nós estamos manifestando o amor, paz, amabilidade, domínio próprio. E às vezes a preocupação da pessoa é se ela tem que ir para a África ou não. E o Senhor está assim, ei, acorde, desperte. Existe algo muito mais profundo. Você precisa viver em mim, em espírito. Qual foi a ordenança para o povo de Israel? O chamado, Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E sentados em sua casa e andando pelo caminho, vocês vão ensinar isso aos filhos de vocês. É a todo momento, é a toda hora, me amando acima de todas as coisas. É isso que é importante. Isso foi um ensinamento de Deus. E eu te pergunto, você tem ensinado isso na sua casa? Você, como sacerdote, pai de família, tem ensinado isso aos seus filhos, à sua esposa? Você, como mulher, né? A Bíblia fala, as matriarcas. Você tem ensinado isso às gerações de você? Tem estabelecido isso dentro da casa de vocês? Isso é cumprir a vontade dele para a nossa família, para as nossas gerações, para a nossa casa. O fruto do Espírito está dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então, antes de fazermos essas orações, Pai, para onde eu irei? O Senhor, para mim, primeiramente. Vá para mim, primeiramente. Venha para mim, primeiramente. Se arrependa, primeiramente.
Tenha sensibilidade no que eu estou fazendo, para você ouvir e ver e perceber e andar em obediência. E quando você menos perceber, você vai olhar e falar: uau, Deus me usou para isso, que tremendo. E eu acredito que foi Jael, né? Quando Jael olhou e falou: uau, Deus me entregou Cícera, comandante dos 900 carros que oprimiu 20 anos o povo de Israel, entregou nas minhas mãos. Uau! Né? Quando você menos perceber, as coisas vão acontecendo e você não acredito. Mas foi cada dia em obediência ao que o Senhor estava dizendo. Então, fé, confiança, obediência gera coragem e ousadia. Fé, confiança e obediência no Senhor gera coragem e ousadia. E concluindo, a vontade de Deus é um lugar de obediência, de honra e amor ao Eterno, ao Criador, todos os dias. Se você se perguntar no seu dia assim, estou fazendo a vontade de Deus? Se pergunte, o Criador está sendo glorificado na sua vida naquele dia? Você está honrando Ele naquele dia? Você está em um lugar de obediência naquele dia? Então fique em paz. Você está sendo guiado dia a dia para esse lugar. Agora, se você não está louvando e engrandecendo o Criador no seu dia, saiba que você não está. Você está longe desse propósito. Você está distraído. Você está igual as tribos de Ruben e Dan, que ficaram lá pensando na vida e deixaram os seus irmãos pelejarem, ganharem a guerra. Então, se faça essa pergunta. Hoje, no meu dia, Deus está sendo glorificado? Nós, mães, temos a tendência de, às vezes, dar uma murmuradinha, né, Lídia? Principalmente quando as crianças estão fascinadas. Pai do céu, meu Deus! E eu tenho aprendido a importância da gente sempre glorificar e agradecer a Deus. Mesmo nesses momentos desesperados que a gente quer sair correndo, sabe? São nesses momentos, quando Débora vê os 900 carros, e ela fala, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Então, nesses momentos difíceis que a gente quer, né, ter aquele coração amargo para murmurar, para reclamar de tudo, é o momento que a gente tem que olhar para os nossos 900 carros vindo contra nós. Quero glorificar o Senhor. E quando a gente escolhe glorificar a Deus, a atmosfera transforma a gente. Tem dia que aqui na casa eu tô para enlouquecer com os dois. Eu falo assim, calma meninos, calma, vou colocar uma música. Aí eu coloco uma música. Morada me ajuda demais. Vamos cantar Morada. Aí a gente começa a cantar, o ambiente muda. É incrível como nós podemos transformar essa atmosfera. Mas se eu começo, nota pesado, nota difícil, ai Deus, não aguenta, tudo vai ficando mais pesado, mais difícil. Nós vamos criando uma atmosfera ruim, negativa ali. Aí você xinga, você grita, você fala, ih, o céu fechou, acabou. Então, temos que mudar essas nossas atitudes, e glorificar a Deus. Deus está sendo glorificado através da sua vida, Deus está sendo glorificado na sua casa. Você está glorificando a Deus como sacerdote, você está glorificando a Deus como esposa, você está glorificando a Deus como filho e filha de Deus nos seus dias. Então, permaneça fiel, que você está caminhando no caminho da vontade que Ele quer para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Agradeça a Ele. Se você precisar pedir perdão, peça perdão a Ele. Lembre um pouco da sua semana. Te glorificamos, Pai. Te glorificamos, Criador, nosso Deus, pela nossa vida, pelo dom da vida, pela Tua palavra, pelo Teu amor sobre nós, sobre as Tuas misericórdias e graças, que se renovam fresquinhas todas as manhãs. Pedimos perdão por
todas as manhãs que a gente não percebe isso. E já acordamos, queremos, alimentando as obras da carne. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa todas as vezes que nos nossos dias a gente não consegue entender que somos peregrinos e forasteiros aqui. E vivemos tanto essa vida que esquecemos do eterno, da eternidade. Esquecemos até da tua vinda. Gere, Pai, essa mudança todos os dias dentro de nós. Nos leve para esse lugar de glorificar o teu nome diariamente em tudo o que fizermos. Esse lugar de fé, esse lugar de obediência, de confiança e de glorificar o Senhor, de te amar acima de todas as coisas. Nesse lugar vamos manifestar, Pai, o seu reino e a tua vontade será cumprida nessa terra, porque nós vamos conseguir ver o que o Senhor está fazendo, nós vamos conseguir ouvir, nós vamos conseguir obedecer com ousadia, com intrepidez, nós não vamos nos acovardar. Então abra os olhos, nossos olhos. Eu oro que nesse momento o teu Espírito abra os olhos dos meus irmãos aqui espirituais, abra os ouvidos, abra o coração, Espírito Santo. Mostra, marca cada um com essa realidade muito superior à que estamos vivendo nesse momento. Não nos permita que fiquemos enganados, Pai, com essa realidade. Nós não queremos juntar cebolas nas nossas carroças, mas nós de fato queremos juntar tesouros na eternidade com o Senhor, cumprindo o seu querer, Senhor. Assim como Débora, que o Senhor levantou, uma mulher tão temente ao Senhor, tão ousada, tão corajosa. O Senhor tem isso para os nossos dias, para cada um de nós aqui, Pai. Se formos fiéis, tementes, diariamente, dia a dia ao Senhor. Oh Deus, nos desperte. Desperte o espírito de cada irmão meu aqui, Pai, por favor. Que cada um de nós possamos escolher enfraquecer as obras da carne, para que o teu espírito seja fortalecido em nós, para que o nosso espírito seja fortalecido e que possamos ter essa sensibilidade dia a dia, sensibilidade, mais sensibilidade com os nossos esposos, com as esposas, com os filhos, com os irmãos, com as pessoas ao nosso redor. Por favor, Pai, marque o nosso coração, faça isso, nos leve para esse lugar de constância, de glorificar o teu nome, Senhor. Te glorificamos, Pai. Te glorificamos, no nome de Jesus.